ficar nem conformar. Assim é a vida. Minha parte eu faço. A minha parte eu faço. A vida segue o sentido a caminho da morte, eu sei. Mas não me acostumei. Com cadáveres, flores dentro de um caixão, lágrimas, dores dentro de um coração. Não me interessa como está o tempo. Não, dia de luto é muito sofrimento. Então, um silêncio toma conta de quem chora por dentro. E uma palavra de lamento não pode amenizar esse momento triste de quem deixou de existir, que nunca mais vai chorar, ou muito menos sorrir. Um céu escuro sustenta um temporal que não acalma. Ser a chuva ou fúria de Deus chorando pela alma. Não sei, não posso entender porque sou só um réu. Um réu que pode sentir que existe luz ali no céu, prontas pra perdoar alguém que acabou de morrer numa viagem pro além. E nada supera a dor de quem ficou pra trás, dos familiares, dos pais, os filhos choram demais. O sino toca pra fechar o caixão, com gritaria, com choro, o pastor termina a sua oração. Mesmo sabendo que naquele corpo não há vida, o sentimento de perda bate na hora da partida. Carregando uma rosa, cheguei perto da cova, com aquele aperto no peito, expressa o meu sentimento. A multidão troca de mão pra carregar o corpo. E eu olhando aquela cena, vi que a vida é um sopro, que a morte suga de volta no último suspiro. O peso do mundo levou mais 6 espíritos. Um minuto de silêncio, tive esses pensamentos. Só voltei a mim porque durante aquele sepultamento alguém gritou, eu ouvi. Deus, meus olhos não vão resistir. Bom dia, amigos e amigas. Apesar dessa canção um pouco triste, não é isso? Estamos lembrando aí dos mais de 22 mil cidadãos que foram vitimados pelo Covid-19. Também quero trazer a memória dos jovens vítimas das diversas formas de violência. Não tem como a gente não fazer essa meditação pensando nesses e nessas pessoas, esses homens e mulheres, nessas pessoas que estão precisando de um colo, pais e mães que vivem um coração enlutecido nesse tempo de pandemia. Eu acho que a gente fica aí, eu tô aqui vendo algumas questões e hoje fazendo um áudio live, o minha live de áudio, né? A gente fica meditando como que é a dor de uma pai e de uma mãe quando vê o seu filho tombando vítima da violência. Não me interessa se a violência é do Estado, com um aparato policial que entra numa casa atirando, ou se é de repente de um assalto ou de um crime. A gente tem que refletir sobre o contexto da violência em nossa realidade brasileira. Também temos que refletir o contexto da violência nesse tempo de pandemia. As diversas violências, por exemplo, eu vendo uma matéria sobre uma irmã que estava com a outra irmã internada em uma UPA no Ceará, né? No mesmo lugar, na mesma enfermaria, aonde a outra irmã já tinha falecido. E ontem, vendo a matéria, quer dizer, sábado, a notícia era que essa irmã também tinha falecido. Percebe como é uma dor muito grande para essas famílias. Nós vivemos a realidade do Covid, 22 mil mortos. Gente, a gente fica tentando colocar panos, como o povo está usando a gíria local agora é essa, né? Panos, tentando minimizar isso tudo, falando que esse remédio cura, aquele remédio salva, quando, senhores e senhoras, se houvesse de fato um remédio que curasse ou que salvasse alguém desse maldito vírus, será que a medicina, mesmo a preço de ouro, não teria disponibilizado esse remédio? Sabe quando que vale uma vida? A gente que passou pela suspeita do Covid, ou melhor, fomos diagnosticados como Covid-19, em nossa cabeça passou 1001 notícia, né? E essa notícia que nos passávamos era essa. Será que eu contaminei alguém? Será que alguém poderá morrer? A gente não pensava se a gente podia morrer.
A gente pensava, se a gente contaminar alguém, e se essa pessoa morrer? Será que eu seria assassino? São reflexões que eu faço diante da realidade de um governo estadual do Rio de Janeiro, que superfatura, que diz que vai inaugurar o hospital de campanha em 30 de abril e acaba virando o 1º de abril, porque é um dia da mentira. O novo dia da mentira é 30 de abril. E agora estamos aí com os hospitais de campanha ainda sem inaugurar. Inaugurar o hospital de campanha sem respiradores, e inaugurar o hospital de campanha sem médicos, sem funcionários para atender. Inaugurar o hospital de campanha com a metade da capacidade que deveria ter. Pare e pensa comigo, com todo o respeito, sem querer ofender, mas ofendendo mesmo. Aonde está a nossa vergonha na cara? Né? Porque a gente elege pessoas para cuidar do povo. O próprio governador, o prefeito do Rio usava o termo, eu vou cuidar da pessoa. Percebe bem que a saúde do Rio, da capital, sempre foi uma vergonha. Eu não vou nem entrar na saúde de Japeri. Desculpe o prefeito de Japeri, meus amigos, funcionários da prefeitura de Japeri. Aqui nem hospital direito nós temos. Temos um hospital de campanha, um elefante branco montado em frente à prefeitura para exibir, para se promover. Realidade diversas. Mais uma pessoa, nós tivemos na notícia que mais uma pessoa de Japeri veio falecer no sábado. Mais um cidadão japeriense que tombou. Isso é porque a gente conhece. E os que morrem em casa, que nós não conhecemos. Desculpem o desabafo, desculpem a minha forma de falar, caríssimos amigos, caríssimas amigas, mas não dá para nós cristãos ficarmos omissos diante de tanta irresponsabilidade. E a gente ainda pensa nesse conflito que está havendo no nível federal, né? Presidente preocupado em brindar a sua... Embora ele falou que não estava querendo brindar, só pediu para o Sérgio Moro mantê-lo informado sobre as investigações referentes à sua família e seus amigos. Isso não é brindar, isso tem outro nome, né? Então tá bom. Mas é aquilo, né? Deus nos abençoe, nos ajude e nos ensine a sobreviver nesse tempo de pandemia. Nesse sentido da violência, jovens sendo assassinados, e o tempo todo se cria notícias, se cria fatos para justificar a morte desses jovens. A notícia que se cria é que aquele jovem estava com arma. Não, aquele jovem estava portando droga. Aquele jovem estava assim, estava assado. A gente tenta minimizar a violência. A gente tenta colocar a violência como algo assim que é justificado. A gente não tem que aceitar isso como natural ou normal. A vida não foi feita para a gente tê-la assim, perdida em nosso dia a dia. O evangelho que nós seguimos é o evangelho que gera a vida. Ser cristão não é para poder ficar brincando com aquilo que nós temos ou que nós somos. A boa nova do reino nos leva à promoção e à dignidade da vida. Que ajuda é essa? Queira me explicar. Onde um cara nunca se levanta, continua no mesmo lugar. E ao escurecer, como é que vai ficar? Ele procura um lugar pra se deitar. E vamos meditar o evangelho com a graça de Deus. Entendeu? Vamos ler o evangelho de hoje, o evangelho de João 16, 29 ao 33. Ô Galdênio, eu não posso catar coquinho, estamos em quarentena. Só para responder, porque eu não respondo geralmente, mas vou responder. Vamos lá pro evangelho? Vai lá, Galdênio, que Deus abençoe. João capítulo 16, versículo 29 ao 33. Hoje iniciamos também a Semana da Unidade dos Cristãos. Melhor, iniciamos ontem essa semana. Essa Semana da Unidade tem uma história bonita. O Papa Paulo VI, ele entra com um documento falando sobre a importância da igreja se reconciliar. Uma igreja que nos ajuda a encontrar-se na realidade do mundo. E em 1975, se eu estiver errado, vocês, por favor, não me batam, por favor, não me mandem catar coquinho, tá bom? A igreja
a Igreja Católica ajuda, né, a refletir sobre a possibilidade de uma unidade dos cristãos. Por isso, o CONIC, que é o conselho que organiza a Semana da Unidade dos Cristãos, é um conselho que nasce a partir de um processo de caminhada longo, né, entre as igrejas católica romana, a nossa igreja, a igreja da qual eu faço parte, a igreja evangélica de confissão luterana do Brasil, a igreja episcopal anglicana do Brasil, grande igreja anglicana, do qual eu tenho muito carinho, tenho amigos por lá. Também a igreja metodista, que naquele contexto fazia parte. Hoje a igreja metodista pediu dispensa, não está mais no CONIC. Né? Ou seja, quando começou a questionar se havia possibilidade do Conselho de Igreja no Brasil, nós fazíamos 11 anos do documento que o Papa Paulo VI, o documento que eu não lembro o nome agora, me perdoe, tá? O povo não me bata, nem me manda catar coquinho mais. Eu acho que cria essa possibilidade de unirmos para ajudar o mundo a refletir sobre essa possibilidade. Na verdade, são acho que 13 ou 14 reuniões que a igreja para criar esse conselho. E esse conselho só nasce no ano de 1982. Bom, e esse conselho, ele tem a missão primeira de levar e propagar a missão, de levar e propagar uma missão aonde a igreja tem a sua importância de ajudar a transformar o mundo. Composto por Aliança Batista, a Igreja Católica Apostólica Romana, também a Igreja Episcopal Anglicana, a Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, a Igreja Presbiteriana Unida e a Igreja Síria Ortodoxa de Antioquia. Nasce em Porto Alegre, ou seja, o Conselho nasce em Porto Alegre. É promovido pelo Conselho Mundial das Igrejas Cristãs, né, pelo Conselho, tem a missão de gerar a unidade. A realidade que nós vivemos, a realidade que nós temos, é uma realidade onde nós temos muita coisa em comum. Né? O preço do feijão não é diferente para um ou para o outro cristão. É o mesmo preço. A lama que nós pisamos na rua, ela não é a lama diferente para igrejas diferentes. Né? A falta de saneamento básico, a falta de dignidade na saúde, nós devemos ter muito, muito carinho com isso. Né? É uma realidade que nos une. E a Semana da Unidade dos Cristãos, ela acontece no mundo inteiro, só que não acontece no mesmo tempo. Essa semana ela acontece a partir de 1908, no século passado. Ela acontece no hemisfério norte, no período de 18 a 25 de janeiro, porque é uma data onde celebra, né, a cátedra, ou melhor, as festas de São Pedro e São Paulo, hoje a festa de São Paulo Apóstolo. Porque é uma riqueza. Paulo vai dialogar com todos os grupos na igreja. E aqui na América do Sul, hemisfério sul, quer dizer, essa festa começou a acontecer, essa celebração, no ano de 1926, ou seja, bem antigo também. É um momento simbólico aonde nós devemos olhar no período que antecede o Pentecoste. O interessante é que esse ano o tema proposto para a Semana da Unidade dos Cristãos é gentileza gerar gentileza. Quando eu peguei o cartaz, eu pensei assim, poxa, o CONIC está copiando o Profeta Gentileza aqui do Rio de Janeiro, né? Quem não conhece a história do Profeta Gentileza, foi um cidadão que, de acordo com a história, vivia no circo e o circo pegou fogo, história famosa, a família toda dele morre e ele passou a sair pelas ruas da cidade, pintando, pinchando, desenhando, inclusive na Avenida Brasil tem muito desenho dele, com o Profeta Gentileza, que eu não recordo o nome, e ele era o homem que dizia que gentileza gera gentileza. E aí eu pensei, poxa, o CONIC está copiando o Profeta Gentileza, que legal. Só que na verdade, o tema desse ano, ele nasce nesse tempo de pandemia, na história do tema,
ele nasce a partir de Atos 27, versículo 2, quando Paulo é acolhido depois de sofrer o naufrágio. Talvez nesse tempo de pandemia estejamos todos náufragos, né? Precisando ser acolhidos. Talvez nós, como cristãos, precisamos estar em comunhão como igreja, como povo, passando pelas diversas situações. Também mês de maio, mês de Nossa Senhora, temos a obrigação os católicos sobretudo, de levar e meditar no modelo de Maria, nossa mãe. Ela precisa ser respeitada nas diversas religiosidades, igrejas, e não podemos negar nunca o papel dela na história da salvação. Não podemos nunca esquecer da importância que ela tem no projeto salvífico de nossa realidade humana. E o interessante é que o Evangelho de hoje, o Evangelho de João 16, 29 a 33, que nós queremos entender, traz para nós uma despedida de Jesus, embora ontem celebramos a ascensão do Senhor, dia em que o Senhor ascendeu ao céu. Continuamos lendo o Evangelho de João na semana de Pentecostes, porque agora é uma preparação para termos a liturgia do Espírito Santo, que acontece no próximo domingo. Agora, Jesus ele questiona os apóstolos, né? Quando os apóstolos dizem: nós acreditamos que saíste de Deus. Aí Jesus fala assim: agora acreditais? A gente, quando fala em acreditar, a gente fica pedindo a Deus alguns sinais. Eu sempre falo isso aqui com a gente. A gente pede a Deus que nos prove que de fato Ele é Deus. E aí Jesus anuncia para a comunidade aquilo que Deus não nos engana. Deus não engana ninguém. Desculpem quem busca uma religiosidade onde você fica mascando uma pílula da felicidade ad eterna. O Papa Francisco fala da importância do cristão não ser triste. Papa Francisco fala da importância do cristão não ser uma pessoa frustrada. Não é isso? Mas ele fala também da importância do cristão também não ser aquela pessoa sem sentimento nesse sentido. Ser cristão é ter sentimento, é ter carinho, é ter afeto, é ter respeito. Ser cristão é você saber indignar-se com tudo aquilo que envolve a realidade do mundo. E Jesus deixa bem claro que ser cristão é ser perseguido. Não tem como ser cristão numa bolha sem problemas. Ser cristão numa bolha onde a realidade que nós vivemos é uma realidade que nos deixa assim muito coerente com o mundo. O cristão não pode ficar buscando somente em meio termo. Interessante é que Jesus diz que vai chegar uma hora que ele vai ser perseguido. Interessante, a gente quando pensa em Jesus, em tudo que ele viveu, em tudo que ele passou, me diz qual o mal que Jesus pode ter feito para poder sofrer a perseguição. Qual o problema que Jesus criou para ele? Questionar o poder público, questionar a autoridade no uso errado da religiosidade, questionar a radicalidade que alguns tinham para manter suas vantagens. Interessante é que Jesus deixa bem claro
que nós iremos ter também a perseguição. E o interessante é que ele deixa bem claro, mas ele, perseguido, não vai estar só, pois Deus estará com ele. E ele deixa bem claro que é necessário ter paz. É necessário saber encontrar a paz na dificuldade. E interessante nesse tempo de pandemia, acho que o versículo que nós devemos meditar hoje, trazer para a nossa vida seria: tende confiança, eu venci o mundo. Sabe, eu falo isso a partir da vivência do dia a dia, a gente passa em tantas complicações, a gente passa em tantas lutas, em tantas dores, a gente passa por tantos sofrimentos, por tantas dificuldades, a gente passa por tantos lamentos, e a gente na hora a gente fica desesperado, chora muito, mas quando acaba aquilo tudo, parece que temos um alívio muito grande, pois o projeto que nós seguimos não é apenas um projeto. Uma das coisas que Padre Adailto falava na missa de Santa Rita, né, e dos jovens, né, a missa dedicada aos jovens, no dia da novena, lá na comunidade Santana, em Adrianópolis, porque às vezes o que nos falta é um projeto. A gente falta às vezes um projeto. Se nós abraçarmos o projeto de Jesus, que é dar a vida para salvar a realidade que vivemos, colocarmos de verdade um projeto de amor, iremos vencer essa pandemia. Iremos vencer a dificuldade. Se ficarmos preocupados se isso ou se aquilo vai salvar, certamente a vitória irá acontecer. A boa nova do reino de hoje termina com uma frase bonita: tenha confiança, tenha fé, tenha a única certeza. Jesus deixa bem claro: eu venci o mundo. E vencer o mundo não é você se entregar à realidade, como diz um amigo nosso, o Gladstone Moisés Arante. Ele não gosta mais de Moisés, não. Ele prefere chamar ele só de Gladstone Arante. Se você que tem depressão, se você que tem uma doença, se você que tem um sofrimento, ficar lamentando-se, não tomar uma posição na vida, a coisa tende a só a piorar. Nesse tempo de pandemia, se nós ficarmos lamentando, ai meu Deus do céu, só tende a piorar. É preciso arregaçar as mangas, colocar a vida em primeiro lugar. E aí eu fico olhando aí alguns que ficam preocupados com as geladeiras vazias, ficam preocupados com aqueles que não têm dignidade. E quando que o pobre teve geladeira cheia? Eu sempre me pergunto. Bom, são exatamente em nosso relógio aqui 10 horas e 6 minutos. Obrigado a vocês por me ouvir até aqui. Minha amiga Ana Beatriz Pinheiro, lá de Conrado Miguel Pereira. Maria Vitória, bom dia. Gaudênio Barbosa Cavalcante, Deus abençoe você. Podemos pensar diferente. Construir a unidade dos cristãos envolve gentileza. O Evangelho de Jesus nos ensina que joio e trigo crescem junto. E não sou eu que vou arrancar o joio, pois talvez o joio pode ser eu. Não sou eu que vou dizer que eu sou o trigo, pois às vezes um trigo ruim é pior do que o joio. Bom, a mensagem que eu tenho para nós nesse dia é que sejamos confiantes, pois iremos vencer o mundo. Deus nos abençoe e nos ajude. 10 horas e 7 minutos. Bom dia, eu sou Daniel Nonato.
Libere meu perdão pra que eu possa te sentir. Nunca deixou de me escutar, eu que deixei de ouvir. O bem que eu quero fazer, o mal não pode mais reter. Não vai me afastar de ti. Eu sei, sentirei saudade, pois falta minha metade. Mas outra parte ainda está aqui. O bem que eu quero fazer, o mal não pode mais deter e nem vai me afastar de ti. Eu sei que sentirei saudade, pois falta minha metade, mas outra parte ainda está aqui. E só agora o homem chora. E quando o homem chora, precisa pedir o seu. Chora, o homem chora. E quando o homem chora, vai, implora seu último perdão. O homem chora nessa hora pedindo a Deus, a lágrima rola no canto dos olhos e implora. Ah, meu Deus, minha vida inteira foi só pensar, eu vou me dar bem atirando em alguém, ao invés de morrer eu gosto de matar mais. Eu exagerei, tanta gente matei sem dó, por causa de pedra e pó, uma bala no crânio e só. Hoje eu sei quanto mal eu causei, cada tiro que eu dava escutava um grito. Me perdoa, meu Deus, os tiros e as dores, hoje sou eu quem sinto. Numa cama em coma, não reage, não fala. Meu cérebro está morrendo com o projétil de uma bala. Acreditou, eu engatilhei, o cara sacou, então atirei. A lei do cão, foi ele quem fez. Segura ladrão, chegou sua vez. Lembra do meu irmão, você riscou do caderno, mandou pro inferno, agora tó. Senti a dor, sempre haverá o melhor e o pior pra quem se achar o terror. Deus, alguém está chamando o nome do Senhor pra conseguir o último perdão. Me responda se puder me ouvir. Eu imploro. Deus, meus olhos se fecharam, me deu uma luz. Vinde a mim, Jesus. Eu sou a luz que veio ao mundo para que todos aqueles que creem em mim não permaneçam nas trevas. Vai, ladrão, abre seu coração e conquista seu último perdão. Deus, eu matei tanta gente que nem consigo lembrar o barulho do... Travou minha mente, feriu meu subconsciente. Estou aqui pedindo perdão, e se é tarde ou não, ouça a voz do meu coração, porque meus lábios não se mexem. Meu corpo está totalmente paralisado, preciso meu fim. Minha morte sem perdão me deixa sem paz, piedade de mim. Eu já perdoei quem me baleou, equipare a matança, não quero vingança. Tanto matei sem ter motivo, e agora respeito a todo ser vivo. Talvez entre o livro da vida meu nome esteja quase apagado. Sem carinho, sem amor, sem dó, eu pratiquei o terror e só machuquei muitas famílias. Formei a própria quadrilha e agora me sinto abandonado. Agora sim sou um pobre coitado, servi ao diabo e nem reparei que estava errado e que Deus é a lei única que eu contrariei. Te imploro, Senhor, estou entre a morte e a vida, está acabando minha respiração. Pelo amor de Deus, dê-me o último.